do Senhor a todos que estão conosco nesse culto da First Brazilian Assembly of God Church, que está sendo transmitido de Myrtle Beach. Gostaríamos nesse momento de convidar a todos para estarmos juntos orando ao Senhor, para prestarmos esse culto de louvor e adoração em nome daquele que é todo-poderoso. Te louvamos, Senhor, mais uma vez por estarmos na Tua presença. Abrimos esse culto em nome de Jesus. Pedimos, Senhor, que Tu estejas conosco. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, também trabalhando em nosso meio com toda a liberdade. Abençoa cada ouvinte que nesse momento está conosco neste culto. Que esse culto venha ser uma bênção na vida de cada um, Senhor. E que o Senhor venha receber, Senhor. Senhor, tudo que estamos, Senhor, colocando, Senhor, para Ti, a nossa adoração, nosso louvor, nossa gratidão, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu tens nos sustentado, Tu tens dado, Senhor, saúde, vida e paz. E eu te peço, Senhor, também, fala conosco através da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É um privilégio poder estar mais uma vez na presença de Deus para este culto dominical. E nesse momento quero chamar minha esposa, a pastora Márcia, que vai estar fazendo uma leitura bíblica. Amém. A paz do Senhor, queridas irmãs e irmãos em Cristo Jesus e ouvintes do nosso YouTube channel do FBA of God Church. Que maravilha é estarmos juntos para servir a Senhor, cultuar ao Senhor, louvar ao Senhor, ler a palavra do Senhor e orar ao Senhor. E agora chegou o momento de fazermos a leitura bíblica juntos. Vocês abram tua Bíblia também. Abram na Epístola de João, no capítulo 14, a partir do versículo 1. Nós vamos estar lendo de 1 a 6. E é maravilhoso. É a palavra de Deus. Esse é o livro cujas palavras nunca hão de passar. Vale a pena. Aqui está a chave da tua vitória. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Saiba que não há outro nome para conectarmos a nosso Deus que não seja o nome de Jesus Cristo. Aceite Jesus no teu coração. Se vocês ainda não fizeram, aprendam mais sobre o Senhor Jesus e aguarde que em breve se preparem para a segunda vinda dele. Amém? Amém. Grupo de louvor conecta a todos com a paz, Senhor. Esse louvor vai encher os seus corações de alegria, muita paz, muita fé em Deus. Em nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus
lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com teu sangue, lutando um bom combate do Senhor. Lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar.
queridos, é gostoso cultuar ao Senhor. O culto é composto de várias partes. O momento em que nós abrimos o culto em nome de Jesus, cremos, como diz a palavra do Senhor, que onde estiver reunido 2 ou 3, em nome de Jesus, ali o Senhor estaria no meio deste povo, e nós cremos nessa promessa. Cultuar ao Senhor é o momento de trazermos aquilo que temos para o Senhor, especialmente a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, a dedicação da nossa vida, apresentar ao Senhor um culto com uma natureza racional, uma natureza intelectual, porque nós sabemos o que estamos fazendo, estamos conscientes, como diz os Romanos, que devemos prestar o nosso culto racional ao Senhor, e esse culto nada mais é do que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo ao Senhor, santo e agradável a Deus. Portanto, é um privilégio, é uma alegria poder cultuar o Senhor. E o que aconteceu aqui entre nós no dia de hoje, nós pudemos louvar, ouvir o grupo de louvor, mas também louvar com eles, como tem falado a pastora Márcia antes de mim. Antes de estarmos pregando, gostaríamos que você lesse comigo um texto da palavra de Deus, um único versículo que está escrito no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 24 e versículo 44. Antes, enquanto você está abrindo a tua Bíblia na tua casa, quero apenas lembrar que os capítulos 24 e 25 são todas as palavras de Jesus narradas por Mateus, onde Jesus está trazendo algumas revelações de como seria o chamado tempo do fim, ou os tempos do fim. E isso já estamos vivendo esse tempo, não começou agora, já está se desenrolando desde quando Jesus subiu ao Pai. A leitura que a pastora Márcia fez em João capítulo 14, falou que Jesus prometeu aos seus discípulos que estaria indo ao Pai. Ele diz: vou preparar-vos lugar, mas eu voltarei e para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, toda a preparação para a volta de Jesus tem a ver com a história da igreja, durante esses um pouco mais de 2000 anos, em que a igreja está aí na face da terra. Nós estamos sempre entendendo que Jesus voltará, e essa é a nossa esperança. Leia comigo Mateus capítulo 24 e versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu vou voltar e repetir esse versículo, porque é o único versículo. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quando Jesus está então relatando, como falamos, como seria os preparativos para a sua volta, os acontecimentos que antecederiam a sua volta, ele está, depois de trazer uma narrativa bastante extensa, dando muitas informações de como isso ia acontecer, ele chega no momento e diz que deveríamos estar apercebidos. Ele chega assim também, nos diz que devemos estar vigilantes. Vigiai, estáis apercebidos, estáis vigilantes, porque uma realidade o Senhor vai voltar, mas pode acontecer que Ele volte no momento em que não penseis. Eu quero lembrar a todos deste momento, que esse momento que temos vivido, especialmente esses últimos 2 meses, que em muitos países houve fechamento total. Nós aqui nos Estados Unidos, especialmente na Carolina do Sul, nós não tivemos o chamado lockdown, nós não tivemos o fechamento total, as ruas não ficaram proibidas de se caminhar por ela, mas nós tivemos um
confinamento apenas sugerido, porém a população, os que puderam, assumiram essa posição de se posicionar em casa. As crianças não tiveram aula, as faculdades e universidades todas se fecharam. Então aconteceu da família se voltar para suas residências, e muitos pais e mães não puderam inclusive trabalhar, porque eles teriam que dar atendimento aos seus filhos que estavam em casa, recebendo muitas tarefas da escola. Isso aconteceu, foi muito salutar, está acontecendo. As crianças não estão sem fazer nada nas casas, porque elas têm compromissos escolares, as informações vêm através de computadores, através da internet, e eles são através de vídeos, aulas através de vídeo, e eles vão recebendo as informações e os pais acompanhando. Porém, meus irmãos, esse foi um tempo em que muitas pessoas começaram a perceber que algo está diferente, especialmente aquelas pessoas que não vêm tomando uma atenção no decorrer da história da igreja. Quando vamos para a palavra de Deus, quando vamos para a história da igreja, e tem muitos livros que falam a história da igreja, desses quase 2000 anos de existência da igreja, são fartos os livros que narram aquilo que precisamos saber a respeito da igreja depois do período bíblico. Os chamados pais da igreja, os primeiros anos da igreja, a igreja primitiva, a reforma, os avivamentos, e assim até os dias de hoje, o que nós conhecemos e vivemos no seio da igreja. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus sempre foi muito clara. Hoje, muitas pessoas nos falam: pastor, eu estou assustado, eu estou alarmado, porque ouço vídeos, muitos vídeos me deixam talvez até sem saber o que fazer. Quando olhamos para os noticiários, as notícias não são nada confortáveis, são notícias até bastante que nos traz depressão, que nos põe para baixo. Mas quando olhamos, irmãos, para a palavra de Deus, nós vemos que assim seria. E o Senhor Jesus disse: olha, quando começarem a ver essas coisas acontecer, e vamos fazer o relato de algumas coisas que o Senhor falou. O Senhor falou de guerra, o Senhor falou de rumores de guerra, o Senhor falou de terremotos, o Senhor falou de manifestações da natureza de diversas maneiras. O Senhor falou que levantaria-se pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, e reinos contra reinos, nações contra as nações. Meus irmãos, aparentemente nós vivemos um tempo que a gente até achava que estávamos vivendo um tempo de paz, mas nós devemos lembrar que o mundo sempre esteve em desavença, as nações sempre puxando cada um para o seu lado, um tentando influenciar mais que o outro, muitas vezes até de maneira não muito correta, para se manter a hegemonia de quem vai ser o primeiro, para se manter a posição de quem vai fazer parte das grandes nações, das nações poderosas ou das superpotências. E até hoje eu quero dizer que nós não temos muitas superpotências, talvez nós tenhamos uma única superpotência, mas eu quero dizer que essa nação que é intitulada superpotência, ela é assim por causa que existe um povo de Deus que é fiel a Deus, que serve ao Senhor, que busca o Senhor. Quero lembrar que essa nação chamada Estados Unidos, ela foi fundamentada na palavra de Deus. Os primeiros pessoas, os primeiros líderes dessa nação, a própria constituição dessa nação, ela sempre valoriza o Senhor. Essa é uma nação que está abaixo de Deus, ou seja, regida por Deus. Os homens dirigem, mas eles atribuem a Deus tudo o que acontece, especialmente o cuidado de Deus por essa nação. Devemos lembrar que essa nação tem a promessa de Deus, porque ela também tem uma atenção para Israel, que é uma nação cuja palavra de Deus diz que aqueles que vos abençoarem serem abençoados, e a palavra de Deus nos dá então este apoio, esse suporte para entender que essa nação, América do Norte, Estados Unidos da América, é uma nação cujas mãos do Senhor estão estendidas em direção a ela. Glorificado o nome do Senhor. Mas eu quero dizer
ver que essas coisas vêm acontecendo. Os terremotos têm se multiplicado século após século, e nos últimos séculos temos ouvidos de terremotos até em lugares que jamais tinham acontecido antes. Nós vimos inundações terríveis, como os tsunamis durante a vida. A gente presenciou e viu reportagem de pelo menos 2 ou 3 de naturezas catastróficas, e isso nos assusta, isso nos preocupa. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o Senhor havia dito que ia acontecer exatamente desta maneira. E o Senhor Jesus ainda diz aos seus discípulos: mas não vos assusteis. Ele diz a nós, porque esse tempo quem está vivendo somos nós. Esse último século, meus irmãos, eu diria o século passado, o século 20 e agora o século 21, são o tempo onde as manifestações das promessas que estão escritas, faladas por Jesus, também das visões que estão escritas no livro das Revelações, o Apocalipse, nas revelações de Daniel, do livro de Daniel, de Ezequiel e outros, nós sempre conseguimos entender que essas coisas relacionadas aos tempos escatológicos, o tempo do fim, nós estamos presenciando, especialmente do último século para cá, multiplicação da ciência e tudo isso e outras coisas que você e eu podemos ver pela palavra de Deus, pelas profecias bíblicas. Mas eu quero me ater àquilo que Jesus estava falando, e Jesus diz assim: mas vocês não fiquem assustados quando essas coisas estiverem acontecendo, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas chegará um momento que Jesus voltará. Ele diz: chegará o momento que eu voltarei. E eu quero glorificar o nome do Senhor, porque nós esperamos a volta de Jesus. Deixa eu lembrar, a igreja evangélica, ela espera a volta de Jesus. É bem verdade que existem muitas igrejas que têm uma certa compreensão de maneira diferente. Quando será esse tempo? Como será esse tempo? Será antes da instituição do anticristo? Será depois? Será no intermeio? Não vamos nos ater a esses detalhes, mas vamos entender que a igreja evangélica espera Jesus, especialmente a igreja evangélica espera o arrebatamento da igreja. Glorificado o nome do Senhor. E nós fazemos parte desse grupo que crê que Jesus vai voltar, que Jesus vai buscar a sua igreja, como Paulo muito bem nos orienta no livro aos Tessalonicenses. Glorificado o nome do Senhor. Eu espero a volta de Jesus, e eu sei que você também espera a volta de Jesus. Quando Ele voltará? A volta de Jesus, meus irmãos, ela não está relacionada ou não está condicionada à minha vontade, embora a palavra que está escrita em Apocalipse é bem clara, que diz que a noiva e o Espírito diz: vem. Mas isso que nos faz compreender, está bem claro, que a igreja tem ansiedade pela volta de Jesus. Se dependesse da noiva, da igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, Jesus Cristo voltaria agora, neste minuto, porque é isso que a igreja espera, é isso que a igreja mais quer. E nós que servimos ao Senhor, fazemos parte da igreja, noiva do Cordeiro, aquela que é santa e imaculada. Nós também temos esse mesmo desejo, temos essa mesma expectativa, temos essa mesma ficamos motivados quando lembramos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Aleluia. Onde você está, glorifica ao Senhor. Olha, nós temos que falar como o livro de Apocalipse termina, quando diz: ora vem Senhor Jesus. Porque esse é o maior desejo da igreja, que Jesus Cristo volte. Mas enquanto Ele não voltar, vai se multiplicar essas coisas que nós estamos vendo. Muitas pessoas estão alarmadas com a situação do Covid-19, e eu diria que talvez as informações que se recebe nos dias de hoje, porque são muitas a gama de informações que nós temos, algumas informações de caráter técnico, de veículos que têm a credibilidade para trazer a informação correta, mas também recebemos muitas informações de caráter que vem apenas a assustar, alarmar, preocupar. E eu quero dizer que tudo que está previsto para acontecer, segundo a palavra de Deus, vai acontecer. Não haverá uma maneira de se impedir os acontecimentos que já estão prometidos na palavra de Deus. E um dos quais está escrito no versículo 24, fala de pestes, e há pestes no
plural. Isso significa que a Covid-19 não é a primeira e não será a última. Nós sabemos muito bem, toda hora está se fazendo comparativos, alguns dizendo que não dá para comparar, outros dizendo que é comparativo total. A gripe espanhola, que aconteceu em 1919, ali depois da Primeira Guerra Mundial, mas existiu, mesmo agora nas nossas décadas, 2005, 2007, 2009, 2013, aconteceu epidemias, e até nesse tempo algumas foram consideradas pandemias, que são epidemias que se alastram por todos os continentes, ou seja, de natureza global, de natureza mundial, onde os organismos, as autoridades mundiais dão as suas informações e tentam conduzir a situação. Mas eu quero lembrar de uma coisa: o start já foi dado quando Jesus subiu ao céu. Tudo isso já começou quando Jesus Cristo, lá na narrativa de João, capítulo 14, que foi lido aqui hoje, quando ele disse: eu vou ao Pai, mas voltarei. Então o start para a volta de Jesus começou na promessa que ele fez aos seus discípulos, aleluia. E ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso significa ficaremos com o Senhor para a eternidade. Portanto, meus irmãos, não vamos nos alarmar, devemos sim tomar nossas precauções. Eu quero lembrar e gostaria que esse vídeo estivesse sido ouvido pelos nossos membros, os membros das nossas igrejas aqui de Morubite, de Goose Creek, de Goiânia, de Campinas, São Paulo, para que todos possam entender que nós somos coerentes nas nossas atitudes. Agora estamos falando na reabertura da igreja, será permitido reabrir, vamos reabrir em nome de Jesus, mas com todas as precauções. A nossa fé não nos dá o direito de dizer que não precisamos ser precavidos. Portanto, irmão, nunca fique envergonhado se você vir à igreja, precisar vir à igreja usando uma máscara na sua face. Lembra que, antes de mais nada, a máscara não significa que você está com medo de se infectar. A máscara significa que você é um cidadão e que você se preocupa com você e com as pessoas que estão com você. Ou seja, quando eu estou usando máscara, eu estou pensando em não infectar outras pessoas que estão perto de mim. Irmãos, isso chama-se civilidade, isso chama cidadania, isso chama pessoas, porque a Bíblia diz que nós temos que nos sujeitar às nossas autoridades. O que nós devemos fazer se em algum momento nós não acharmos que aquilo que as autoridades estão exigindo de nós não são compatíveis com a palavra de Deus? Existem os organismos que vão estar tratando desses assuntos, e eu quero até parar para dizer que o presidente desta nação, Donald Trump, de ontem para hoje tem falado esse assunto, da preocupação que ele tem com a reabertura das igrejas, que o direito que aqueles que querem cultuar o Senhor, eles têm de se reunir, claro que com as cautelas e com as precauções necessárias. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa: quando nós dizemos que o Senhor curou o enfermo de uma enfermidade, nunca nós dissemos pare de tomar o remédio que o médico mandou. Eu já tive experiência dessa maneira. Eu sou da área de saúde, eu e minha esposa somos dentistas, clinicamos por mais de 15 anos, hoje já estamos na obra do Senhor há quase 20, mas nós sempre lembramos deste fato. Quando nós oramos por um enfermo e dizemos: o Senhor te curou, creia que o Senhor te curou, seja curado em nome de Jesus. Mas se o médico mandou você tomar o remédio, continue tomando até o dia que o médico olhar você e disser: você está curado. Daí você vai dizer: eu já sabia que eu estava curado, porque a minha fé, eu já tinha, pela minha fé, eu já tinha crido que aquela oração que eu recebi e aquela palavra de cura, ela era verdadeira, porque o nome que foi proferido é o nome que pode todas as coisas, que é o nome de Jesus. Da mesma maneira, nos dias de hoje, meus queridos irmãos, um fato de eu ter a fé não significa que eu não
deverei usar os elementos de precaução. Não é feio um pastor limpar a sua mão com álcool gel, lavar as suas mãos mais vezes. Aliás, lavar as mãos é uma coisa em água corrente, é uma das maiores ensinamentos da palavra de Deus, meus irmãos. Eu deixo eu lembrar uma coisa, a medicina aprendeu isso cerca de 200 anos para cá, porque até então, você lembra que a mão era lavada numa bacia, e na mesma bacia, da mesma água, às vezes jogava-se a água fora, colocava-se nova água, vinha outro, lavava a mão, e lá na palavra de Deus, os ensinamentos sobre saneamento, já falavam que deveria se lavar tudo em água corrente. Isso significa que a palavra de Deus é compatível com todas essas questões. Não lavar a mão até é um fato que não é compatível a um crente que não gosta de lavar a mão. Quem é salvo e serve ao Senhor, ele tem que entender: eu lavo as mãos quando eu vou tocar no alimento, por uma questão profilática, por uma questão de higiene, por uma questão de sanitária, mas também eu lavo a mão quando eu vou tocar no alimento, porque aquele alimento eu consagrei com a minha oração, quando agradeci a Deus por aquele alimento. Devo estar com as minhas mãos limpas quando toco em alguma coisa que eu consagrei, que eu santifiquei ao Senhor. Quer glorificar o nome do Senhor? Glorifica o nome do Senhor comigo. Portanto, eu volto aqui ao meu tema, que nós estamos falando da volta de Jesus. Nós cremos que Jesus está voltando, mas nós não sabemos quando Ele vai voltar. Eu fico preocupado quando pessoas começam a arriscar datas para a volta de Jesus. Eu sei que Jesus pode voltar nesse minuto. Existe a possibilidade de nós não terminarmos uma mensagem como essa, ou um culto como esse. Podemos não chegar ao final desse dia e Jesus ter voltado. Nós estamos esperando o Senhor para qualquer momento, e já não é de hoje, já faz muito tempo. Eu não estou esperando a volta de Jesus desde janeiro, quando começaram a falar em Covid-19. Eu não estou esperando a volta de Jesus desde março, quando foi decretada a pandemia. Eu estou esperando a volta de Jesus desde quando eu aceitei Jesus como Salvador, porque a palavra de Deus diz que Ele vai voltar. Glorificado o nome do Senhor. E Ele disse que ia voltar no momento em que muitos não pensariam que Ele ia voltar. Meus irmãos, é isso que está acontecendo. Hoje está todo mundo, pessoas, até crentes estão apavorados, e até gente diz que os crentes seriam os primeiros que não deveriam estar apavorados com a situação, porque eles têm a fé, eles têm a palavra, eles têm o nome de Jesus, mas muitos estão apavorados. Eu não quero criticar, porque essa questão é uma questão pessoal. Alguns ficam preocupados, outros ficam menos, outros ficam mais, mas as pessoas do mundo em geral estão preocupados, alguns transtornados. Já se fala em pessoas que estão em depressão, já se fala em pessoas que estão ansiosas, pessoas que entraram por um processo de pensar até em se matar, pensando se for para morrer asfixiado, sem a possibilidade de respirar. Eu tiro a minha vida antes. Já vi pessoas, relatos sobre pessoas que falaram sobre esse assunto, e alguns até já se suicidaram. Mas eu quero dizer, esse é um pensamento maligno, porque nós estamos com a nossa vida nas mãos do Senhor, e é Ele que vai cuidar de nós. Agora, deixa eu lembrar uma coisa: quando passar a Covid-19, a vida vai voltar um pouco mais difícil, as pessoas vão ter dificuldade, muitos não vão ter o emprego que gostariam. Está dizendo que a única classe que nunca muda são a classe dos milionários e dos ricos. A classe média vai ficar pobre, a classe pobre vai ficar mais pobre, e os mais pobres vão ficar miseráveis. E é isso que dizem no ponto de vista econômico pelos próximos 2 ou 3 anos. Muito bem, isso não importa. O que eu quero lembrar, os irmãos, é que quando passar a Covid e as coisas começarem a voltar ao normal, eu entendo que as pessoas vão voltar à vida normal que eles tinham. Vão dizer: viu como era verdadeiro, era só fazer o distanciamento, o vírus ia passar, tudo voltou ao normal, temos um problema de economia, daqui a pouco tudo se resolve, e a vida continua, e eu continuo vivendo a vida que eu vivia. E eu quero lembrar, uma vida uma vida dissoluta, uma vida não programada pela palavra de Deus, não preconizada pela palavra de Deus. Está cheio de pessoas, meus irmãos, mesmo que já conhecem a palavra de Deus, vivendo uma vida espiritualmente falando, uma vida miserável, uma vida onde o pecado tem mais força na vida da pessoa do que o seu sentimento espiritual. Eu quero lembrar, existem pessoas que vão voltar uma vida de esquecimento que Jesus está voltando, como estava acontecendo antes desse tempo da Covid. Não se falava muito em volta de Jesus, não se falava muito a respeito desses
os eventos que Jesus falou sobre o tempo do fim, princípios de 2, a parábola das 10 virgens, e pouco se falava sobre aquilo que Jesus falou sobre a sua volta, ou a sua segunda volta, ou melhor, a sua volta, e as pessoas estavam vivendo bem, tranquila, com as suas redes sociais. Na rede social todo mundo é celebridade, as pessoas querendo saber quem tem mais popularidade, quem é mais conhecido. A gente às vezes até se entristece, porque quando começa a se olhar para essas questões de rede social, as pessoas ficam tão voltadas para si próprio e esquecem das coisas de Deus. E o Senhor Jesus disse que nos últimos tempos também haveria aquelas pessoas que ele chamou de homem amante de si mesmo, ou seja, o egocentrismo, o egoísmo, tudo voltado para si próprio, ou eu falando. As pessoas têm o seu próprio grupo de amigos, as pessoas têm o seu próprio, às vezes até o casal, eles são independentes, o marido tem o seu grupo, a mulher tem o seu grupo, e cada um cuida da sua rede social e quer ser mais popular, um quer competir com o outro. Ontem mesmo vi uma psicóloga falando que o grande problema da rede social é o comparativo, e as pessoas começam a se comparar, e sempre que eles começam a se comparar, eles começam a se sentir menor, começam a achar que o outro faz mais sucesso, que o outro tem mais popularidade na rede, e ele começa a se sentir pior, e isso tem levado muitas pessoas a ficarem também com doenças na ordem depressivas, doenças na área da ansiedade, doenças mentais inclusive. Mas eu tenho aqui uma palavra de Deus nesta noite: não vamos deixar que a situação que estamos vivendo, a situação que virá depois, ou o tempo de calmaria que virá depois desse tempo, não vamos deixar que isso esfrie a nossa expectativa a respeito da salvação. Não vamos deixar que nem esse momento de agora, e nem o momento de quando acabar tudo isso, venha tirar da gente a expectativa da volta de Jesus. Nós que somos crentes do Senhor, nós que servimos ao Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, vamos continuar pregando que Jesus está voltando. Aleluia! Os hinos que deverão voltar a ser cantados na igreja, meus irmãos, se você me permitir, eu gostaria de entoar um pedacinho dele. São hinos do tipo: breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. E aí por diante, tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Esses hinos, eles devem voltar a fazer parte dos cultos das igrejas. São cultos. Mas pastor, Jesus, são pessoas que escreveram esses hinos clássicos, que estão na harpa cristã, que estão no cantor cristão, que já tinham a mesma expectativa que eu e você temos no século 21. Existem hinos como esses que são cantados há mais de 300 anos, outros 200 anos, nessa faixa, outros na faixa de mais de 100 anos, todos hinos que nós chamamos de hinos muito antigos, e as pessoas que compuseram esses hinos, eles tinham a mesma esperança que eu e você tinham, porque eles também esperavam a volta do mesmo Jesus que eu e você esperamos. Glorificado o nome do Senhor. E nesse momento, eu quero chegar para a parte final da nossa mensagem, que você guarde alguma coisa. Qual que é a tônica que nós falamos, que Jesus disse que era para nós prestarmos atenção, para nós estarmos apercebidos, porque o Senhor voltará a hora em que não penseis. Meus irmãos, não vamos jamais chegar a esse ponto de desmerecer a palavra de Deus, a ponto de dizer: Jesus não voltou até hoje, então ele não vai voltar mais. A palavra que eu quero dar para você é essa: ele está voltando, e isso independe da minha vontade ou da tua vontade em dizer: Senhor, não volta esse ano, ou não volta esta década. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu creio que ele vai voltar no tempo que está determinado para ele voltar, e esse tempo eu e você estaremos esperando com alegria. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Antes, porém, quero convidar todos que estão nas suas residências para fazermos uma oração todos juntos. Eu não sei qual é a tua necessidade, se você crê que o Senhor pode abençoar a tua vida, curá-lo, eu gostaria que você colocasse a tua mão no teu coração. Talvez alguém que esteja nos ouvindo e que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor, talvez é um grande momento para se voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Há muitos pedidos essa semana, e
Nós vamos estar orando juntos por todos esses pedidos, vamos estar orando também por vocês, do qual ainda não nos escreveu, nós vamos estar orando, mas também vamos estar orando para aquelas pessoas que especificaram em que áreas estão precisando de oração. Então, pastor, aqueles que estão pedindo oração para si e para a sua casa. Aqui tem Betânia Barreto, Lúcia Luiz, Lourdes Silva, Gisela Garcês, Benedita Antônia Lopes e Maria do Carmo Oliveira. E aqueles que estão pedindo oração por sua família. Luísa Cruz, Jurema de Fátima Souza e Angélica Maria. Islândia Santos, Marina Antunes e Cleonice Noronha. E aqueles que estão pedindo oração por sua família, mas também o seu trabalho. Anice da Silva, aleluia. E aqueles que estão pedindo oração exclusivamente por si. Nadir Bento e Valdirene Ramos. E aqueles que estão pedindo oração para pessoas que estão precisando libertação na sua família. Esther Ribeiro Carneiro. E também aqueles que estão pedindo oração para o Brasil. Luci Lira, Eliane Lourenço, Natan Aguiar, Mara Davi e Selma Regina Jansen. Vamos também orar por Israel e vamos orar também para os Estados Unidos, porque daqui reflete aquilo que acontece em outras nações. Também vamos estar pedindo oração para que... Vamos orar também aqueles que estão pedindo oração para trabalho, pastor? Amém, está aqui, portas abertas de trabalho. Xeria Magna e Nalu Amador. E aqueles que estão pedindo oração para os seus filhos ou filhas. Isso. A irmã Eva Mortean está pedindo oração pelo seu filho João. Esther Johnson pela sua família. A Esther é minha irmã, né? Nossa família. Deus abençoe a todos. E também libertação para as pessoas que eles conhecem. Aqui está, Nazaré Silva e Eloá Torres. Esperem pela família, por cura, libertação dos seus parentes próximos. Olha, creio, todos esses pedidos, creio, e nós cremos também no nome do Senhor, é muito sério isso que estamos fazendo. Também está pedindo oração aqui a Aparecida Silva, por sua família e pelos seus próximos. Maurício Benetti, essa oração ele está pedindo para que as igrejas possam voltar a funcionar. E essa oração é importante porque nós temos visto que em muitos locais, especialmente aqui nos Estados Unidos, muitos estados estão fazendo muita dificuldade, trazendo assim, muitos empecilhos para a reabertura das igrejas. E nós sabemos que isso é uma questão que a igreja tem que orar, porque é uma estratégia maligna. É verdade. De que as igrejas fiquem paralisadas. Aqui também tem a Kemeli Caroline, né? Kevin e Keverson. Então eu vou falar de novo. Kemeli, Caroline, Kevin e Keverson. É uma família, que é a família da irmã Aline. Espero oração por toda a família. Carmen Bolsonaro, família e amigos. Vamos estar orando pela Carmen. Conceição Alves, cura do mundo. Eu creio também que é muito importante orarmos porque o mundo inteiro ele está enfermo porque está sujeito a essa pandemia, mas também uma cura de natureza espiritual. Aleluia. Olha, só Jesus. Jesus disse, eu sou caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro nome. Aquele versículo que é muito falado no Brasil pelo presidente da República, conhecereis a verdade e a verdade vos libertar, significa que tem que conhecer Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos orar, e como o pastor falou, e se o nome não foi citado aqui, vocês vão se inscrever, mas nós vamos estar orando também com vocês e vamos estar clamando a Deus Pai para uma solução, para um guiar, para uma cura ou salvação de alguém que vocês estão pedindo, ou para vocês mesmos que querem aceitar Jesus no seu coração, porque vocês creem que Jesus é o único caminho entre nós e Deus, e também estão crendo em seu coração e vão confessar com a sua boca que só Jesus pode nos levar até Deus e nos dar a salvação eterna. É verdade, pastor? Amém. Essas pessoas também que nos pediram oração, quero lembrar que nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando nos nossos cultos de quarta-feira e vamos estar colocando todos esses nomes num livro de oração, cujo livro nós apresentamos ao Senhor todos os nossos momentos de oração. Vamos orar? Deus poderoso, Aleluia. ó Senhor, sabemos da responsabilidade que nesse momento, Senhor, nós temos
mas nós vamos proclamar o nome poderoso de Jesus, nome cujo nome todas as enfermidades ser sujeito, nome para qual nome os demônios têm que sair, nome que liberta, nome que cura, nome que salva, nome bom, nome maravilhoso, nome amoroso, nome misericordioso, aquele que tem as soluções, aquele que tem nossas vidas na palma das suas mãos, aquele que tem o controle de todas as situações, o Senhor que pode todas as coisas. Ao nome de Jesus, o nome de Jesus é proclamado neste momento. Ó Deus, cada nome aqui citado, cada família aqui representada, nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que esses pedidos de oração que são feitos com fé, ó Deus eterno, venham ser ouvidos por Ti, respondidos, ó Deus, e a solução vem em cada lar, a solução vem em cada país, em cada nação, em cada família, em cada vida, em cada, Senhor, localidade. Nós oramos, Senhor, também por aqueles que estão nesse momento se entregando, Senhor, ó Deus, confessando o Teu nome como Senhor e Salvador da sua vida. Oramos por aqueles que estão voltando para o Senhor, Teu caminho, ó Deus, no caminho da verdade. Oramos também pelo país Brasil, tem misericórdia daquela nação, abençoa o presidente Bolsonaro, abençoa o ministério que o Senhor tem composto, e que sabemos que o Senhor ali tem homens e mulheres que também servem ao Senhor. Sabemos, Senhor, que são atingidos, ó Deus, muitas vezes, Senhor, porque eles estão, Senhor, buscando a Tua face. Ó Deus, eu te peço agora, abençoa o nosso país, abençoa as igrejas brasileiras, abençoa as igrejas aqui na América, abençoa o nosso presidente Trump, Senhor, abençoa essa nação. Nós oramos, Senhor, também, onde tem um servo, Senhor, ao redor do mundo, nações que nós às vezes não lembramos agora, mas que Tu sabes, Senhor, que tem alguém clamando pelo Teu nome. Nós oramos, Senhor, ouve e responde. Ó Deus, e apresentamos também, porque, Senhor, a Tua palavra diz que devemos orar pela paz em Jerusalém. Entregamos também Israel em Tuas mãos. Oramos e Te agradecemos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco neste culto. Eu e minha esposa estamos muito felizes que você está cooperando com este culto, com a sua presença e com a sua audiência. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo reine em cada coração, hoje e eternamente. Amém.